Pessoal, a gente estava transmitindo para o YouTube, porém, deu um probleminha aqui no aplicativo, né, que a gente está utilizando, então vamos continuar por aqui mesmo. Eu estava dizendo o seguinte, tá? Se eu tiver perdido um pouquinho o fio da meada, vocês não se incomodem, não. Então, eu estava dizendo que o Eterno, simbolicamente, diz aos nossos sábios que lá no Monte Sinai, no Har Sinai, tinha o quê? 70 povos, simbolizando as 70 nações. É o número 70, simbolizando também as nações, né, a nossa instituição. E aí, o que acontece? Para simbolicamente 70 nações irem com eles, né, saírem do Egito para ir com eles, significa o quê? Que eles evangelizaram. E o que é evangelizar? Vai muito além de distribuir panfleto. Vai no sentido de que a nossa proposta aqui dentro da AI, que é onde quer que você esteja falando das Bessorote, que são as boas novas. Então, quando a gente vem para o judaísmo, a gente para de evangelizar. Guardadas as devidas proporções, a gente para de dar os panfletos, entende? A gente para de ir para as praças para pregoar, a gente para de fazer ar livre. E por que nós paramos de fazer isso se isso tudo são práticas judaicas? Não são práticas cristãs. De novo, a ideia, né, de cristianismo foi surgir 400 anos depois. Então, assim, por quê? Por que nós paramos? E aí a gente entra num ponto onde a gente fica cômodo na nossa casa, estudando a palavra, só estudando, para quê? Só para adquirir conhecimento? Para mim não faz sentido, tá ok? Então, essa aqui, Tiago vai falar, olha, se você tem fé... Eu acho que um dos motivos que ocorre isso pode ser porque quando você entra assim, começa a conhecer, na verdade, o judaísmo, então você toma um choque, né? Um choque de realidade. Então você começa a observar algumas práticas que você praticava, você começa a ver que não eram corretas. Pode ser isso. Então, talvez até você se adequar àquilo, pode ser que você deixe muita coisas que são corretas para trás. Entendeu? Perfeita colocação. Perfeita entendeu? colocação. Então, e você começa a estudar, e isso é bom, só que depois que você entende, você tem que continuar. Mas aí já era. Sabe por quê? Quando você entende, você tem que continuar, a pessoa para, porque já se acomodou. Ela já ficou acomodada. Entende? Então, assim, o que era errado que a gente fazia lá e a gente não faz mais? Vou dar um exemplo. A gente não guardava o Shabat, mas a gente descobriu a verdade. E essa verdade a gente precisa começar a pregoar ontem. Que é um exemplo muito simples, a mulher samaritana. E Yehoshua falou com ela saiu dali, né, e automaticamente foi para a cidade dizer, olha só, o que ela falou? Venham ver um homem que falou tudo da minha vida. Ela não falou o nome do cara, olha só, ela não falou o nome do cara, ela não citou um versículo bíblico, tudo bem, a Bíblia, como a gente tem nessa formatação, ela não tinha. Ela não citou uma referência, ela não falou da lei, ela não falou nada. Ela fez a coisa mais... Nem sei que termo que eu uso. Mais simples, né? Mais simples, mais sem nexo, mais que tinha o quê, Elberson? Tinha vida. Ela falou de algo que ela estava vivendo. Ela falou de algo que impactou ela. E todos nós temos algo que nos impactou ao sair do cristianismo. E por que a gente parou de apregoar? Porque evangelismo é coisa de cristão. Proselitismo é coisa de cristão. Não é. É coisa de judeu. O judeu parou de fazer evangelismo, vamos dizer assim, ele parou, aspas, de ser proselitista justamente com a perseguição do Império Romano. Né? Aí, se eles continuassem apregoando, aí eles poderiam ter risco de vida. Então, eles pararam de fazer isso. Mas o tempo... Caramba, as viagens de Paulo era para quê? Para instituir igreja? Não era. As viagens de Paulo eram o quê? Para fortalecer o povo, para que o povo pudesse... o povo que eu digo, seus discípulos, tá? Que era para quê? Lembrando que nós já estudamos, até tem vídeo aqui, sobre que existem várias formas de evangelizar, né? Sim.
né? Sim, Nós estudamos aqui, não vou falar novamente sobre tudo, mas assim, uma delas, né, seria entregar panfletos, né? Uma delas. sim. Mas nós já estudamos isso, existem várias formas, até dentro da sua casa você consegue evangelizar. A gente está fazendo isso. Uhum, Não, desculpa. justamente. A gente está fazendo isso em tese. Porque eu acho que eu entendi o que você quer dizer. A gente evangeliza dentro de casa com a nossa vida, com o nosso testemunho para os nossos familiares. Sim. Beleza, Uhum. ok. Mas a gente também está fazendo isso agora. A gente está dentro de casa Uhum. estudando a No palavra que momento. vamos transmitir, porque a gente nem sabe para quem. Entende? Sim. A gente nem sabe para quem. Então, quando a gente vê Tiago, né, Kefa não, Jacob, Tiago, Jacob Hatzadik, né, Tiago Justo, falando, olha, só um minutinho, assim, 14, 2,14. Mas se alguém me disser que tem fé, mas não tiver obras, o que acontece? Quando a gente olha na perspectiva cristã, a fé é um sentimento de crença que ocorre quando eu tenho uma emoção sensorial. Então, você já viu aquela expressão assim? Nossa, estou sentindo de Deus. Nossa, eu não senti no meu coração, entende? Então eu tenho que ter um arrepio. Eu até brincava, né? Dizia assim: olha, fecha a janela que está ventando. Eu tenho que me arrepiar para poder dizer que o Senhor falou comigo. O arrepiar, o sentir, aspas, né? Se sentir, é muito baixo para a gente, sabe? Assim, é o menor nível de conexão com o eterno. Agora, quando a gente vai para a palavra traduzida por fé é a palavra emuná. Emuná é fazer o que o Criador orientou, independente do que eu estou sentindo. Quando o Eterno chega, vai dar a Torá para o povo, e o povo fala assim, ó, faremos e ouviremos. O povo não disse que vai ouvir para fazer. Na verdade, o conceito é a gente vai fazendo até ouvir. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, olha, não pode comer carne de porco. Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu amo carne de porco. Eu não deixei de comer carne de porco porque eu não gosto. Um camarão com limãozinho, nossa, chego só a salivar. Entende? Adoro carne de porco. Nossa, adoro. Até salivo. Mas não é carne, desculpa, não é alimento para mim. Então, não, o dia que eu parar de sentir vontade, eu vou deixar de comer carne de porco. Não. Faremos. Pode falar, Elberson. Tá desligado. Não vai parar nunca. Ainda mais eu que sou carnívora. Sim. Ainda mais eu que sou Joga carnívora. ela na churrasqueira para ver. Coloca na panela para ver. Elberson, não tentarás a radaça. Diz a palavra. Entende? Mas é isso. A gente não pode esperar. Aí, quando eu sentir no meu coração, gente, eu não vou. Tem coisas que eu nunca vou sentir no meu coração. Nunca vou sentir no meu coração. Por quê? Porque a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso. O Eterno não trabalha em cima dos nossos sentimentos, tá? É bom sentir, é maravilhoso. Eu não vivo sem sentir, mas não é o fundamental. Fala, meu querido. Vira também uma desculpa, né? Que, por exemplo, eu vou sentir algo para fazer, sendo que a palavra te mostra o que é fazer. Se está escrito na palavra, eu tenho que fazer aquilo. Então, não preciso sentir para fazer, está escrito. Está escrito, está escrito. Né? E Yehoshua falou, está escrito lá em Toledot Yehoshua, né? Mateus 4, está escrito, está escrito, está escrito. É isso aí. Eu estava ouvindo uma música hoje que a Cassiane estava cantando, e a música diz assim, tu és fiel a mim. Eu não sei se era do J Neto essa música, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia. Gente, essa música é uma heresia, porque o Eterno não é fiel a mim, nunca foi, nunca será. É verdade. Okay? Ele não é fiel a mim. E olha, eu vou falar uma coisa que vai chocar vocês. O Eterno não é fiel nem a ele. Ele é fiel à palavra dele. Sim, ele é a palavra. Ok? Mas eu quero dizer o seguinte. O Eterno é fiel à palavra. Ele vai honrar o que ele disse. Ele não vai honrar outra coisa. Tá? Então o Eterno não é fiel a mim. Ok? Ele é fiel à palavra dele. Isso é interessante.
que alguns anos atrás eu tinha um amigo que era pastor, ainda tem, na verdade, ele continua sendo meu amigo e também continua sendo pastor. O que acontece? Ele falou de uma música, não vou recordar agora, de um hino, na verdade, que eu não vou recordar agora qual era. E falava que aquele hino era uma heresia. E eu parei para pensar e falei assim, poxa, tanta coisa para ver, vai querer ver hino, heresia. Só que assim, foi passando o tempo, né? E eu fui vendo, nossa, é verdade, porque nós cantamos isso, né? Sim. E existem muitos e muitos e muitos hinos conhecidos que nós cantamos, e se você for escrever no caderno e for parar para ler, para entender, você vê que não é. Só que passa desapercebido. Posso falar de um calo, né? Ou uma pedrinha no calçado? Olha, no sapato. Todo cristão sabe que Jesus não nasceu. Todo cristão sabe que Yehoshua não nasceu dia 25 de dezembro. Ok? Todo cristão sabe. Sim. E aí, o que todos eles falam? Que fazem como uma maneira de... como memorial, né? Só para simbolicamente. Simbolicamente. Aí tem a música que diz assim: já nasceu o menino, Natal, já nasceu o menino Jesus. Tem uma música cristã, nessa época eu ouvi. Então, quando eu canto essa música cristã que diz que Jesus, que Yehoshua, melhor dizendo, que Yehoshua nasceu no dia 25 de dezembro, eu estou propagando uma mentira, quando na verdade a palavra diz para eu falar a verdade. Sim. Então, esse é o lado interessante do judaísmo, que a gente passa a observar. Observar não está errado, mas eu quero falar diferente. A gente passa a analisar as coisas e a gente deixa de ser levado como manada. Então, o que a gente fazia no cristianismo? A gente evangelizava. E existiam pessoas, eu não estou falando para a gente ser esse tipo de pessoa, que eu confesso para vocês que eu tive o desprazer de conhecer 3 pessoas assim e foi insuportável. A pessoa só falava de Jesus. E sim, gente, eu estava no cristianismo, eu era, como se fala, assídua, operante, militante, blá, blá, blá. Mas essas 3 pessoas só falavam de Jesus. E era chato pra caramba, sabe? Então, assim, eu não estou falando para a gente fazer isso. Eu não estou falando para enfiar a goela abaixo as coisas. O que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu. O que eu estou falando para a gente falar. Como disse Paulo, Shaul Rachalia, há tempo e fora de tempo. Porém, com discernimento. Há momentos e momentos. Fala, Elba, você está com a língua coçando. Sim, tô mesmo. Lá na minha cidade, a gente chama essas pessoas de crente espanta-bolinho. Espanta-bolinho? Sim, porque, por exemplo, tem um bolinho de pessoas... ok. Entendeu? Tem um bolinho de pessoas, na hora que ele chega, todo mundo sai. Porque ele só sabe falar disso. Entendi. Entendeu? Porque chega um ponto que chega a ser chato, porque existe momento para tudo. Entendeu? Exatamente. Existe momento para tudo. Então chega um ponto, nossa, que saí agora do culto, esses dias estava em estudo, o que eu quero conversar é sobre outra coisa. Conversar sobre um filme, só algo diferente, e a pessoa, no caso, só falava daquilo. Então chega um ponto que a pessoa vai ficando chato. E só para não deixar vocês que estão nos assistindo escandalizados, eu vou falar uma frase de uma psicanalista, né? Ela estava dando uma entrevista e perguntaram para ela se finais de semana, por exemplo, ela assistia filmes e séries falando de saúde mental, essa coisa toda. Ela falou o quê? Não, eu não vejo nada sobre isso. Eu já vivo de segunda a sexta, 24 horas por dia, lendo, estudando e clinicando. Finais de semana, eu aprendi essa frase, essa palavra achei maravilhosa. Finais de semana eu quero... desupilar, sabe assim? Achei maravilhoso, desupilar, gostei. Ou seja, finais de semana ela quer não pensar em nada relacionado àquilo. Então, gente, nós vivemos a palavra, isso é fato, não tem como a gente deixar de falar do Senhor, no sentido de viver o Senhor, mas a gente tem que saber o momento para falar. E você pode falar, como disse São Francisco de Assis, eu sempre cito ele, em todo tempo prega, se necessário for, use palavras. Então, o que eu estou te incentivando
que você viva a palavra, que o seu evangelismo seja também essa vivência, como o Elberson bem pontuou. Então, olha só, hoje nós temos essa palavra, pois Bessorá, né? Bessorá ou Bessorot são as boas novas. Que boa nova é essa? Que Yehoshua veio para desfazer as obras do diabo. E quais são as obras do diabo? Ele veio para... o diabo, ele é mentiroso desde o princípio, como diz a palavra, e ele veio para fazer com que a gente transgrida a Torá. E Yehoshua veio para quê? Para nos ensinar a viver a Torá. Então, hoje, nós devemos evangelizar todo mundo, dizendo para elas o seguinte: olha, Yehoshua te ensina a não transgredir os mandamentos do Senhor, e por isto, né, porque você cumpre os mandamentos e o Eterno deixou promessas para quem cumpre, como, por exemplo, honrar pai e mãe, guardar Shabat, entre outros. Então, por causa da palavra que ele deu, então ele é fiel a essa palavra. Então, hoje sim, Elvis, eu vou falar para vocês com muita humildade, tá? Eu sou até hoje missionária, mas eu vou dizer para vocês o seguinte, que hoje sim, nós temos a palavra de salvação. Antes eu não tinha. Consegue entender? Hoje sim eu tenho a palavra de salvação, porque a salvação não é ir morar no céu. A salvação é cumprir Torá. E aí sim, como consequência, eu vou para o Olam Rabá, ok? Então, hoje sim, eu, Radassa, hoje sim, o Elberson, hoje sim, você tem a palavra de salvação, que é ensinar as pessoas a cumprir Torá e mitzvot. Fala, Elberson. Você falou desopilar, aí eu procurei o significado aqui, achei interessante, que diz assim: esquecer das preocupações ou tristeza, aliviar alguém ou a si mesmo das tensões, alegrar-se. Achei bem legal, né? Aliviar alguém das tensões. Olha só, vou pegar essa parte, tá? Achei maravilhoso. Eu não tinha nem olhado o significado, não. Sim. Aliviar alguém das tensões. A gente está vendo nessa Parashá Berrá que o Eterno disse que no ano 50 a gente teria que fazer o quê? Libertar os escravos. Quando a gente vai para Yeshayahu 61, Isaías 61, Passuque 2, vai falar do quê? Do Iovel, que é o ano aceitável do Senhor. E esse ano aceitável do Senhor é exatamente hoje. Esse ano aceitável do Senhor, ou melhor dizendo, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã. Para mim não, para quem eu vou apregoar a palavra, entende? Então, quando eu por exemplo, vamos supor, eu apregoei para o Elberson aceitou essa palavra, então hoje é o ano aceitável do Senhor para o Elberson, e aí as amarras começam a ser desfeitas e ele começa a desopilar. Desopilar, ok? Então, Perfeito. Eu tenho uma questão aqui também que eu fico pensando, é o seguinte, olha só, deixa eu ver um negócio aqui que eu anotei. Sim, Yehoshua, ele tirou a transgressão da Torá de dentro de nós, se formos seus imitadores, se fizermos o que ele fez e como ele faz. Ele falou, olha, sede meus imitadores. Existe uma coisa que hoje em dia me chama a atenção também, e eu fico muito preocupada. E aqui eu sei que eu vou mexer com alguns vesperos. Vamos abrir a palavra, Elberson, também, lá em, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 12. Aqui a gente mexe em alguns vespeiros, tá? Vou dar um exemplo aqui para vocês do que aconteceu comigo e eu vou me colocar na roda, tá bom? Houve um momento que eu estava lá na Porta das Ovelhas, a igreja que eu congregava na Assembleia de Deus Porta das Ovelhas, lá no Largo do Bicão, na Vila da Penha, Rio de Janeiro, e nós estávamos nos preparando para o retiro de carnaval. E eu ia um dia antes, né? O pessoal que ia para trabalhar,
vocês sabem como que funciona retiro, quem vai para trabalhar não paga, né? E aí a irmã Sara, foi a irmã Sara ou foi a irmã Clélia? Caramba, uma das duas, sabe? Duas fofas. Falaram assim, Val, você vai trabalhar. Aí tá bom, eu vou para trabalhar, que não tinha dinheiro para pagar o retiro, eu vou para trabalhar. Aí depois elas chegaram e me chamaram assim no canto, ó, faz o seguinte, você vem, fica 2 minutinhos, depois você vai lá para a piscina e vai se divertir. Então, ou seja, ela fingiu que eu fui para trabalhar, né? Então foi muito legal. Mas não lembro se foi a irmã Sara ou se foi a irmã Clélia. As duas me protegiam. Eu sempre encontro umas mães no meio do caminho, o Eterno é maravilhoso comigo. Um beijo para vocês duas, minhas queridas. E aí, o que acontece? Nós estávamos lá, os jovens reunidos. Deixa eu contar esse testemunho para vocês entenderem onde eu quero chegar em 1 Coríntios 12. E chegou uma mãe desesperada lá, porque ela tinha vindo do médico com a filha nova, 14 anos, alguma coisa assim, 14, 15 anos. Tinha vindo do médico, foi fazer um exame, que a filha estava com dores no seio e tal, e ela o exame deu que a filha estava com câncer no seio, 14, 15 anos. E ela chegou lá pedindo oração. E eu fui atrás de quem? Óbvio, jovem, nova convertida. Eu fui atrás da irmã Francisquinha, que já está no Senhor, aquela senhorinha, sabe, assim, maravilhosa, adoro até hoje as mulheres do círculo de oração. E eu fui atrás da irmã Francisquinha, que era inclusive a mais velha da igreja, a irmã Francisquinha não estava lá. Aí eu fui atrás do Gerson, que era o porteiro, o Gerson não estava lá. Ou seja, não tinha um adulto ali, entendeu? Não tinha um adulto para orar por ela. E eu cheio de medo, só tinha jovens ali. Ou seja, não tive outra saída a não ser orar por ela. E cheio de medo, né? Nova convertida, inclusive, cheio de medo de orar por aquela situação e a menina com um diagnóstico de câncer. Resumo da obra. Orei por ela, cheio de medo. Passado um tempo, volta a mãe na igreja. Eles não eram lá da igreja. Essa mãe e a minha filha não eram lá da igreja. Elas voltaram lá na igreja, dizendo que chegaram lá, tinha um grupo de jovens e os jovens oraram pela filha e a filha foi curada do câncer. Então, olha só, cara. Olha isso. Aí eu fico arrepiada. A filha foi curada do câncer. Então, assim, eu fiz a oração mais medrosa do mundo. Claro que não foi por causa de mim. Estava procurando um crente ali para orar por ela, porque eu não era crente. Então, assim, estava procurando um crente, me enfiando no outro. E o Eterno me deu essa honra de orar por alguém que foi curada do câncer. Aí eu pergunto para você, Elberson, por que eu não curo alguém de câncer hoje? Por que o Elberson, quando pregava, paralítico andava e agora não anda mais? Por que quando a Radassa, né, no caso a Valdilene, pregava, por que você, antes no cristianismo, quando pregava, coisas tremendas aconteciam, você profetizava, e a gente vai falar o que é profecia na Bíblia, tá? O ministério profético, você profetizava e as coisas aconteciam, e por que você parou hoje? Por quê? Aí eu vou falar especificamente para nós, israelitas. Se nós agora temos a verdade na nossa mão, por que nós paramos de operar sinais e maravilhas, já que Yehoshua falou, em meu nome expelirão demônios, pisarão em serpente, falarão em novas línguas? Por que nós não estamos fazendo mais isso? Porque, na verdade, Elberson, sabe qual é a única resposta que eu tenho? Não faz sentido o Eterno me dar o dom de cura se eu vou ficar dentro de casa só estudando a Bíblia. O dom de cura é para eu chegar na sua casa e orar por você e você ser curado. O dom de cura é para eu ir no hospital e orar por alguém. O que aconteceu, Elberson? Nós, israelitas, vindos do cristianismo, nós, com as nossas próprias mãos, enterramos os talentos que o Eterno nos deu lá no cristianismo. Porque os talentos que o Eterno nos deu lá no cristianismo não era porque a gente era cristão. Era porque a gente fazia a obra dele. E entenda que os dons não é algo para cristão. Os dons é algo para judeus. É para mim e para você. Por que paramos, Elberson? Por que paramos? Diz para mim. Aí o Elberson me dá uma excelente resposta. A gente fazia coisas erradas lá
aí a gente vem para cá e acha que tem que fazer tudo diferente. Não é tudo. O Elberson não falou tudo diferente, é o que eu estou dizendo. Não é tudo diferente, pessoal. O que a gente tem que fazer diferente é aquilo que a gente fazia que transgredia a Torá. O que nós fazíamos que transgredia a Torá é o que a gente tem que parar de fazer. Fala, Elberson. Não é que estava tudo errado, né? Mas é necessário fazer vários ajustes, né? Sim. Em várias situações, você tem que ajustar. Exatamente. É quando a gente faz a reunião de trabalho, a gente fala do realinhamento de rota, né? É isso daí. Justamente. É o realinhar a rota. Mas veja bem, quando você estava... Eu não era muito a minha prática, tá? Então, assim, as pessoas iam muito para monte para quê? Para ter poder para pregar. E por que a gente parou de ir para monte para ter poder para pregar? Eu estou questionando isso com você hoje. Práticas que eu e você tínhamos no cristianismo, eu vou ser repetitiva até você realmente entender. Não era prática de cristãos. Essas práticas que eu estou falando. É prática de judeu. Então, a gente tem aqui, olha só, eu vou ler só o versículo 10, que é o que me interessa. 9 e 10. Eu estou bem puxando a brasa para a minha sardinha. Diz assim: a outro, na mesma rua, deu emuná, e a outro, na mesma rua, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, e aí vai. Então, profeta na Bíblia não é, Elberson, assim te diz o Senhor e toma a chave. Não. Profeta na Bíblia é aquela pessoa que consegue discernir. Como eu posso explicar? Ela consegue discernir aquilo que está no ar. Por exemplo, ela consegue ver o seguinte: olha, o Brasil está fazendo isso, isso, isso e isso. Então, possivelmente vai dar nisso. E o Eterno vai dar esse castigo, que eu não estou achando a palavra. Então, o profeta na Bíblia era aquela pessoa que discernia os tempos, discernia as eras, as épocas, essa é a expressão correta. Profeta na Bíblia não é assim te diz o Senhor, e eu vou te dar uma esposa, eu vou te dar um marido, eu vou te dar um emprego. Isso não é profecia bíblica. Entende? Então, faz parte no sentido do dom de revelação, ok, mas não é isso. Isso o Eterno fala com cada um de nós em sonhos, por exemplo. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: antes, nós operávamos nos dons e nós paramos de operar nos dons. Antes, eu vou usar uma expressão muito legal, antes nós éramos fogo puro, e agora que temos que ser fogo puro, nós deixamos de ser. Agora que é para a gente ser, porque agora a gente tem um poder na mão que a gente não tinha antes. E aí a gente está fazendo o que com esse poder? Enterrando ele, tá? Outra coisa aqui que é interessante sobre profeta. Nossos sábios dizem que a nevoá, né, que é o espírito de profecia, que é a rua de profecia, não está mais entre nós. Isso é falado direto no meio ortodoxo, por exemplo. Não existe mais profeta, não existe mais profeta, não existe mais profeta. Mas precisamos entender uma coisa, tá? Que é o seguinte, eles, e muitos deles, não tinham em mente... nós precisamos ter em mente que muitos deles não acreditavam no Mashiach, que o Mashiach já veio, e para tal precisamos entender o ofício profético à luz da palavra, que vai muito além do assim te diz o Senhor. Então, veja bem, quando a gente vê o judaísmo ortodoxo dizendo que não existe mais nevoá, ele está falando nevoá é profecia, né? Quando ele diz que não existe mais profecia, o que a gente precisa entender? Que eles não acreditam no Keter, né? Que é os espíritos dos primeiros discípulos, que é popularmente chamado de Novo Testamento ou Brit Hadashah. Eles não acreditam nisso. Eles não acreditam, muitos deles, não é que todos, não, muitos, tá? Muitos ortodoxos acreditam, mas não confessam publicamente. Muitos deles não acreditam que o Mashiach já veio. Se eles não acreditam que o Mashiach já veio, eles naturalmente não vão acreditar o que está em Maasei Hashelirim,
que é Atos 11, 27. Consegue ler para mim, Elberson? Atos 11, 27 e 28? Consigo sim, só um minutinho. Atos. 11, 27 e 28. Tá. Pode ler? Pode. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia, ou Antioquia. Antioquia. Um deles, versículo 28, um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Ou seja, naqueles dias desceram. Vê de novo, Elvis. Desceram. Alguns profetas. Parou. Obrigada. Desceram, fala de novo. Alguns profetas. Alguns, Elberson, era um? Não. No mínimo 2, né? Alguns. Eu não consigo pensar em 2 também, não. Tá? Eu tenho dificuldade de pensar em alguns 2. Entende assim? Alguns. Olha só, algumas pessoas, eu e o Elberson, algumas pessoas. É estranho, né? Sim. 3 pessoas. Eu consigo pensar no bolinho. Que eu vou chamar de grupo. 4 pessoas, 5 pessoas, que até não sei o nome, eu vou conseguir pensar em alguns. 4, 5 já dá para pensar forçosamente em alguns. Fala. Porque geralmente, se fosse. Assim, literalmente não é. Na questão da língua portuguesa, seria a partir de 2. Mas se fosse 2, geralmente eles falam pelos nomes, né? Como são só 2 pessoas. Ele e o seu companheiro. Isso. Desceram, geralmente faz dessa forma. Exatamente. Então, alguns. Tudo bem, vamos para não forçar a barra. No mínimo 2. Tá? Então, assim, no mínimo. Não, forçar a barra aqui para o pessoal em casa. Então, assim, no mínimo 2, que eu não consigo acreditar em 2. Então, a gente está vendo o quê? Que tinham 2 profetas. Ok? E está mencionando o nome de Ágabo aqui, porque ele foi, nesse caso específico, ele era o proeminente. Então, o que a gente está vendo? Que quando o judaísmo ortodoxo diz que nevoar, que a profecia não existe mais, não fui eu que li, foi você que leu, Elvis. Você leu. Se você está nos enganando, é outra história. Mas você leu que tinha alguns profetas. Então, aí eu faço uma outra pergunta, tá? Bem retórica. Por que nós paramos de profetizar? Eu respondo, porque os nossos dutos, orelha, tá? Os nossos dutos, orelha, eles estão entupidos. Os nossos dutos, sabe? Os nossos dutos, eles estão entupidos. Por que eles estão entupidos? Porque a gente está ouvindo, vendo e falando aquilo que não condiz. E se duvidar, a gente, por mais que esteja estudando pra caramba a palavra, porque alguns estudam, né? E outros ficam na aba, ou na barra do talite de alguém, né? Tirando esse detalhe, a gente não está conseguindo mais profetizar por causa de quê? Porque a gente está com os nossos dutos entupidos. Então, como disse o Retendo, Eterno, né? Retendo todo o alimento. Retendo. Então, assim, a Rua habita em nós, o Eterno, agora, mais do que nunca, a gente está próximo dele. Agora, mais do que nunca, a gente está se santificando. Por quê? Porque cada mitzvah que a gente quer cumprir, a gente se santifica. A gente está de Shabbat estudando, a gente está diariamente estudando, a gente está diariamente orando. E por que nós paramos de exercer os dons ou de executar os dons? Por quê? Porque nós paramos de evangelizar. Por isso que o meu conselho para você é: volte para o cristianismo. Não é para voltar para a religião cristã, mas é voltar com as práticas, nesse caso, com a prática de evangelismo que eu e você exercíamos lá. Ok, Alberson?
Perfeito, perfeito. Quer pontuar alguma coisa? Não, nessa parte não. Eu finalizei. Finalizou? Eu finalizei. Uma hora, quase uma hora certinho. Quase uma hora certinho. Eu estava tão entretido aqui. Podcast é assim mesmo. Podcast é assim mesmo. Eu estava entretido conversando, então fui escrevendo, fui falando, fui falando também aquilo, né? Sim, sim. E eu achei que você abriu mais um leque aí de coisas aí. Tá bom. Ó, pessoal, é mandamento. Vamos finalizar agora então. Ó, é mandamento, é mitzvah, apregoar a libertação, apregoar o ano aceitável do Senhor. É mitzvah. Se você hoje, como que a gente panfleta hoje, né? A panfletagem bíblica, né? Como que a gente faz hoje? Na internet. Abre um canal do YouTube, volte a pregar. A gente tem esse projeto aqui na AI. Pega um amigo e vai estudar com ele, incentiva seu amigo a estudar com outro amigo, que vai incentivar a estudar com o outro, e assim sucessivamente. Eu estou arrumando a casa, né, para que eu comece a ter aqui em casa estudo bíblico. Então, comecem a se esquematizar. Você que já é um israelita, você que está estudando Torá, você já tem. Vou falar do Elberson, que está recente aqui. O Elberson deve ter no máximo 3 meses que está estudando com a gente, né, Elberson? Mais ou menos isso. Então, vou pegar o Elberson, que é o novinho da turma. O Elberson, com 3 meses, ele já tem conteúdo suficiente para pregar para alguém. Por quê? Porque o Elberson já sabe que tem que guardar o Shabat. E tem muita gente que não sabe. Entende onde eu quero chegar, Elberson? Então, isso já é o suficiente para dizer que você já pode pregar. Consegue entender? Sim. Então, assim, basta um conhecimento que você tenha, já é o suficiente para você voltar a evangelizar. Então, voltando, tá? Evangelismo não é coisa de cristão, ok? Evangelismo é coisa de judeu. Cristão faz? Faz. Católico faz? Faz. Mormon faz? Faz. Então, você, como israelita, também precisa fazer. E podem ter certeza que eu estou falando para mim também. Tá bom? Então, pessoal, shalom, shalom. É isso, Elberson. Então, por hoje. Shalom. Semana que vem, Bezrat Hashem, nós estaremos no Shabat pela manhã. Vou estar no evento amanhã, por isso que eu não pude fazer, né, no Shabat, apesar de que vai ficar gravado, mas enfim. Então, na descrição vai ter os nossos contatos. Se você quiser contribuir com esse ministério, com a AI, você vai ter as informações para enviar o seu Pix, enviar a sua Tzedakah, enviar seu Macê. E também, na descrição, vai ter os links para você fazer parte do nosso grupo de discipulado. Tá bom? Então, é isso. Shabbat Shalom, tá? Shabbat e até shalom. o próximo podcast e até o próximo shiur. Tchauzinho.